Oiê, meu nome é Gabi, sou média vestibulanda e hoje a gente vai falar sobre minha organização no cursinho. Eu sei que essa saga de cursinho tá sendo imensa aqui no canal, mas é porque são muitos tópicos, né, quando envolve o meu período no cursinho ângulo. E hoje eu vou focar basicamente na minha rotina pós-aula no cursinho. Então eu espero muito que ajude a você a se organizar, principalmente se você é novo, né, nesse ambiente. Bom, eu vou retomar aqui um pouquinho com vocês algumas informações em relação às aulas. As aulas no cursinho ângulo eram de segunda a sábado, das 7 a 1h45. E tinha alguns dias que eu também tinha aula à tarde, que duravam das 3 horas da tarde até 4h45. Para as aulas do cursinho, eu levava esse cadernão aqui e o meu notebook. Mais detalhes sobre o material do cursinho ângulo vocês já conseguem ver em outro vídeo meu que já está postado aqui. Mas basicamente, gente, aqui tem resuminho de aula e exercício. Então eu ia anotando o que eu achava importante que o professor ia dizendo durante a aula e também, enquanto isso, no meu notebook eu ia criando o Anki. Eu fazia os flashcards da aula durante a aula. E muitas pessoas podem se perguntar: ah, Gabi, mas assim você não se distraía durante a aula? Porque tem essa questão, né? E muito pelo contrário, gente, isso me ajudava a me manter focado na aula, porque eu queria otimizar ao máximo os meus estudos pós-aula. Então, eu meio que não queria perder tempo depois das aulas fazendo flashcard de uma aula que eu já tive no período da manhã, sabe? Então, esse foi o modo que eu encontrei para otimizar os meus estudos. Isso de fazer alguma coisa durante a aula é uma coisa muito subjetiva, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que se distrai e tem pessoa que, né, ajuda a se manter focado. Então, muito provavelmente você está no ensino médio, vai para o primeiro ano do cursinho ou já tem uma experiência com o cursinho. É muito bom você se diagnosticar em relação a isso. O que eu quero dizer? Ver se para você isso funciona ou não. Depois das aulas, eu ia para um estudo mais ativo. Então, o próximo passo era, depois do almoço, eu fazia os exercícios das aulas que eu tinha tido no período da manhã. No ângulo, a gente tem exercícios mínimos, complementares e desafios. Os exercícios mínimos eu usava como tarefa de fixação. Os exercícios complementares e desafios eu fazia eles de modo espaçado. Então, como isso funcionava? Vamos a um exemplo. Se hoje eu tive aula de biologia do setor A, à tarde eu pegava os exercícios mínimos desse tema, desse setor, dessa aula, e fazia ele como uma coisa de fixação, para fixar a mesma matéria. E aí, depois de 3, no máximo 5 dias, eu fazia os exercícios complementares e desafios. Isso é basicamente uma técnica de revisão, porque se você for fazer todos os exercícios da aula após a aula, obviamente você vai acertar a maioria, porque está muito fresco na sua memória. Para eu não me perder em relação a isso, porque eu tinha 7 aulas por dia, eu fazia uma planilha que eu tinha lá no meu drive, e lá tinha basicamente o tema da aula, o setor da aula, né, e a data que eu tinha que fazer os exercícios complementares e desafios daquela aula. Uma coisa que também era fixa na minha rotina era exercício de matemática estilo Enem. Todo santo dia eu pegava uns 15 exercícios estilo Enem de matemática e fazia eles. Isso porque eu tinha muita dificuldade nessa matéria no Enem, então eu precisava muito praticar. Então eu praticava cada dia um pouquinho, porque aí quando o mês terminava eu tinha uma boa quantidade de exercícios feitos só de matemática estilo Enem. Agora, uma coisa que não era fixa na minha rotina, por exemplo, toda quarta eu tinha que fazer isso, era a correção de simulados. Pasmem, eu adorava corrigir simulados. Eu tentava corrigir um simulado na mesma semana que eu tinha feito ele. Mas assim, era uma coisa muito aleatória. Então, ou às vezes caía na segunda, ou às vezes caía na quarta, ou às vezes caía na sexta. Não sou perfeita, às vezes ficava até para outra semana, então assim, não era uma coisa fixa, mas eu sempre corrigia os simulados que eu fazia. Eu demorava um bocadinho, 1h30 para corrigir, por exemplo, um simulado estilo Enem primeiro dia, sabe? Isso porque eu fazia uma correção aprofundada e também criava Anki em cima dos meus erros, então acabava demorando um pouquinho a mais. Como nem toda a rotina é perfeita, por mais que eu quisesse ficar só em exercício à tarde, não era assim que funcionava. Tinha dias que eu tinha que ver teoria à tarde, porque eu tinha que preencher lacuna.
Então, eu separava ali 30, no máximo 40 minutinhos ali pra matéria que eu ia preencher a lacuna, sabe? Então, segunda, por exemplo, 40 minutinhos de Química B. Dependia muito, assim, na semana mesmo eu me pegava fazendo exercício e pensava, nossa, eu preciso muito revisar isso. Aí eu já ia lá e dava um jeitinho de colocar ali em algum dia pra revisar, sabe? Em relação à redação, gente, eu fazia no máximo, 2 redações por semana. Uma estilo Enem e outra estilo Banca VUNESP ou FUVEST. E aí eu separava 1h30 do meu dia também pra isso. E nesse período eu lia o tema, fazia rascunho, passava limpo e tudo mais. Eu fazia tudo durante esse tempo. Aí mais pro finalzinho do ano eu dei uma encurtadinha, 1h10, 1 hora, assim, bem apertada em alguns temas que eu já tinha mais facilidade, sabe? Mas isso foi mais pra final do ano mesmo, que eu já tinha pegado ali estrutura de redação, estrutura de argumentação, já tinha meio que um modelo argumentativo formado na minha cabeça. Em relação às provas antigas, gente, eu não fazia a prova antiga como um simulado. O que eu quero dizer? Eu não pegava uma tarde minha e ficava ali, 5 horas e meia num Enem segundo dia, sabe? Isso porque o cursinho já tinha muito simulado. Então, assim, era tanto simulado que me deixava à beira da loucura. Então, qual foi o jeito que eu dei pra fazer prova antiga? Eu pegava a prova antiga e quebrava a prova em bloquinhos de 20 questões. E eu ia fazendo durante a minha semana. Isso eu fiz para todos os vestibulares que eu prestei, que se eu não me engano foram 5, 6. Então, obviamente não dava pra eu quitar uma prova antiga de cada vestibular toda semana, não existe. Também tenho vida pessoal social. Então, eu tentava mesclar ao máximo. Se na segunda eu fazia um bloquinho do Enem, aí na quarta eu fazia FUVEST, na sexta eu fazia Unifesp, aí na outra segunda eu já começava com Einstein, aí depois vinha o Unesp, sabe? Eu tentava mesclar ao máximo, porque aí no final do mês eu tinha feito assim uma quantidade ok de cada vestibular, porque como eram muitos, eu tinha que dar atenção um pouquinho, né, pra cada um, pra não ficar aquela coisa meio que, nossa, eu vou fazer o vestibular, mas nem estudei pra ele. Então, era assim que eu dava o meu jeito. Não era uma coisa contínua, tipo assim, toda segunda eu faço Enem, toda quarta eu faço FUVEST, toda sexta eu faço Unifesp. Não era assim. Eu ia mesclando conforme a necessidade também, conforme eu via ali, né, um espaço, uma lacuna na minha rotina pós-aula. Então, eu não ficava muito pilhada disso, de fazer as mesmas coisas toda semana, não. Mas, claro que sempre tinha. Sempre tinha pelo menos uns 2 bloquinhos ali de questões de vestibulares, sabe, de provas antigas. Então, tava ali na minha rotina, mas não era uma coisa muito rigorosa. Nas semanas de revisão, gente, que isso acontecia mais pro final do ano, não era muito diferente a minha rotina. Basicamente, eu aumentava a quantidade de exercícios que eu tinha pra fazer e focava cada vez menos em ler teoria, em fazer resumo, mapa mental, esse tipo de coisa. Focava muito mais nas matérias que eu tinha dificuldade. Isso porque eu precisava colocar em prática tudo que eu tinha absorvido durante o ano todo. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando é: nossa, Gabi, você só fazia 15 exercícios de matemática por dia, não era pouco? Não, gente, eu fazia 15 exercícios de estilo Enem, mas também os professores disponibilizavam listas, tá? Todos os professores disponibilizavam listas, e isso também fazia parte da minha rotina. As listas que os professores mandavam fazia muito mais parte da minha rotina do que, por exemplo, prova antiga. Então, eu sempre fazia exercício da lista que o professor mandava. E assim, eu tentava mesclar também, porque, gente, era muita lista. E às vezes, por exemplo, a lista de física chegava, sei lá, a mais de 30 exercícios. E às vezes também tinha 15 exercícios, mas a maioria era discursivo, sabe? Então era assim, umas listas bem pesadas. E eu fazia isso ao pouquinho. O mais importante era, eu fazia uma quantidade boa, né, ok, ali pro meu dia, que eu também não ficasse surtada, né, com tanto exercício de matemática, física, biologia, química e tudo mais. Mas eu sempre corrigia depois que eu tinha feito, porque se eu deixasse ali pra corrigir uma semana depois, era muito capaz de eu esquecer ali o raciocínio que eu tive pra calcular o que o exercício pedia. Então eu sempre acabava me perdendo mais, isso acabava mais me estressando do que me ajudando. Então
isso era meio que lei pra mim. Eu fazia um simulado, eu fazia uma lista, eu fazia uma prova antiga, eu sempre tinha que corrigir ali, no máximo, estourando 2 dias depois. Então, ou eu corrigia no dia, ou corrigia no dia seguinte, ou no máximo estourando 2 dias depois. Uma coisa que é muito importante vocês sacarem nesse vídeo aqui é que na minha rotina pós-aula não tinha muitas coisas fixas, né? Até porque, gente, nem tem como. Fazer prova antiga, corrigir simulado, fazer lista, preencher lacuna, não tem horas o suficiente para fazer tudo isso num dia só. Eu também tinha outros deveres que não tinham nada a ver com o meu mundo dos estudos. Eu também tinha vida pessoal para cuidar, vida social para cuidar. Então, assim, é importante vocês sacarem que não tem uma regra geral para vocês seguirem, sabe? Tem que fazer o que tem que ser feito e desencanar com fazer tudo o mais rápido possível, até porque isso atrapalha mais do que ajuda. Então, assim, eu pegava as coisas e ia distribuindo ao longo da minha semana pra ficar uma coisa mais leve, até porque, tipo assim, 9h30 da noite, mais ou menos, eu queria estar jantando, assistindo algo que eu gostasse e dormindo logo em seguida. Eu precisava dormir no mínimo 8 horas pra eu me sentir bem no outro dia, relativamente bem, né? E era isso. Eu deixava as coisas mais pesadas, assim, mais difíceis, né, que eu sabia que ia tomar um pouco do meu tempo mais pro início da semana, e mais pro final eu ia deixando as matérias que eu, né, mais gostava de estudar, listas mais tranquilas pra fazer. Isso porque ao longo da semana a gente vai ficando de saco cheio, né, a energia pros estudos, ela vai se esgotando, então eu deixava as coisas mais leves pra quinta, sexta e sábado. Entretanto, quando eu tinha simulado no domingo, eu não fazia nada à tarde no sábado, nada. Eu só ia para as aulas da manhã e à tarde eu tirava para fazer outras coisas que não tinham nada a ver com os estudos, porque eu precisava que minha mente estivesse mais ou menos ok para fazer o simulado bem no domingo. Bom, gente, após esse vídeo ter virado quase um podcast, a gente termina aqui. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários ou então me chamar nas outras redes sociais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e também de me seguir nas outras redes sociais. Por hoje é só. Beijos e até o próximo vídeo.